O conjunto mecânico que a gente vai estar montando agora, que é esse mecanismo de Sarri, ele é um conjunto bem interessante, né, bem complexo, e o funcionamento que é bastante interessante que transforma o movimento de rotação desse volante num movimento aqui de bombeamento, né, dos, dos plates aqui. Então a gente, para fazer essa montagem, vai ser importante utilizar essa referência aqui, já existente, e visualizar principalmente aqui através das ferramentas de posicionamento, dos posicionamentos utilizados, distâncias, que por exemplo essa peça aqui, a mount aqui, ela é montada na base, mas não tem nenhum furo, nenhuma posição específica. Então a gente vai ter que utilizar uma configuração de distância aqui para identificar qual é a posição com que essa base aqui ela tem que ser montada, tá? Então a gente vai ter que avaliar qual foi essa distância utilizada aqui, avaliando qual das indicações vão determinar essa distância e fazer a montagem aí de forma a manter o funcionamento, né? Outra forma de eu estar utilizando aqui, verificando a posição, né, de cada peça, é também através de uma ferramenta, aqui no menu ferramentas avaliar, tá? Eu tenho que descer aqui as opções do menu ferramenta, vir aqui em ferramentas avaliar, a ferramenta medir, tá? Essa ferramenta medir, ela é uma trena, né? O ícone é uma trena, ela permite a gente medir referências aqui entre componentes. Por exemplo, se eu pegar aqui essa face até essa, eu consigo ver qual que é a distância normal nesse posicionamento, tá? E eu consigo fazer, então, várias seleções aqui e identificar qual é o posicionamento aí do meu conjunto mecânico, ok? Então, simplesmente eu clico numa face, clico em outra, eu consigo medir, tá? É interessante se eu clicar numa aresta, por exemplo, ele me dá qual é o comprimento dessa aresta. Vamos chamar a ferramenta medir. Eu coloquei um atalho M, vou mostrar para vocês como que atribui novamente atalhos aqui. Lá, ele me dá o comprimento da aresta. Se clico fora, ele cancela a seleção. Se eu clicar numa aresta circular, ele me dá o diâmetro, tá? Então vai ser uma referência para a gente definir aí a posição de alguns componentes, tá ok? Outro item interessante, importante, é a gente identificar o nome das peças através da árvore de projetos. Aqui na lateral, no Feature Manager, você tem o nome dos componentes, né? E você tem, logo à frente aqui do nome, caso ele tenha alguma configuração, né, dentro do mesmo arquivo de peça, ele vai falar qual que é a configuração. Por exemplo, essa peça Plates, ela possui várias configurações, né? Ela tem a configuração chamada Ends, chamada também que Side with Cut, né? E uma chamada Sides. Então a gente vai estar alternando entre elas. São peças semelhantes, porém com a posição ali dos ressaltos dos olhares aqui para encaixar o pino, né? Como se fosse um sistema ali de uma dobradiça. Ele vai estar alterando para você conseguir fazer a montagem delas aí. Então a gente vai ter que ficar de olho em qual, principalmente nessa plate aqui, eu acho que apenas nela, qual configuração que a gente vai estar usando para cada situação. Ok? Então, para a gente começar a montar, a gente já pode criar aí um arquivo novo. Vou deixar esse arquivo aberto para a gente ficar alternando entre o arquivo novo que a gente está criando e um arquivo de montagem aí que já está na pasta aí, que já está disponível, que todo mundo já tem disponível, né? Todos vocês aí já tem disponível. Então vamos lá criar um arquivo novo e um arquivo novo de montagem. Aí assim que a gente cair no arquivo novo de montagem aqui, a gente vai marcar aqui manter visível para essa janela ficar aberta e vou me inserir nessa sequência, tá? Cliquei ali em procurar, vou inserir a sequência. Primeiro a peça base, tá? Que ela vai ser a peça fixa. E essa peça base eu não vou posicionar ela clicando aqui não. Eu vou dar um OK para ela ser posicionada na origem. Dá um Ctrl 7 aqui na tela. Ctrl 7 para a gente ver a isométrica. Eu vou vir aqui procurar e vou inserir os outros componentes. Eu vou querer o pino, vamos chamar ele aqui o Ringer Pin. Vou selecioná-lo aqui, vou inserir um só, tá? Vamos lá em procurar, vamos inserir um componente de cada, tá?
Vamos inserir aqui o linkage. Vamos abrir. Eu seleciono aqui o linkage. Clique em qualquer posição, tá? Vamos procurar aqui agora o mount. Vamos inserir o mount. Vamos inserir o mount aqui. E agora o plates e depois o volante, que é o wheel. Vamos selecionar aqui o plates e inserir ele em qualquer posição aqui, tá? Não precisa preocupar onde que ele vai ficar, que depois a gente vai estar movendo, manipulando ele para já fazer a montagem na posição correta. E por último, o arquivo aí do volante, que é o arquivo com o nome wheel. Seleciona aqui o wheel, só ele selecionado, e vamos inserir ele aqui. Ok, aí temos todos os nossos componentes aí já inseridos. Aí no próximo vídeo a gente já vai começar a fazer a montagem, né, dos componentes, ok? Então até lá.